Vamos dar continuidade, a voz ainda está meia oca. Hoje vamos dar continuidade a Atos. A gente vai ler os capítulos, porque eu estou muito atrasada, estive dodói. A cabeça dói quase todos os dias. O corpo já é normal. E espero que logo a gente passe para o próximo capítulo, ok? Próximo capítulo não, né? Próximo apóstolo falando será Paulo, Romanos, vai ser cartas aos Romanos. Aí nós estamos vendo muita história de Paulo. Pedro fala também, conta a história de Estevão, e, como a gente já leu em 7, mas se fala mais de Paulo. Então, deixa eu me ajeitar para a gente fazer oração. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te peço que possa estar com cada uma pessoa que vai ver agora ou depois, que o Senhor possa espalhar a palavra de Jesus, para que as pessoas compreendam tudo o que aconteceu com a religião, como as pessoas eram perversas, Pai, mesmo estando dentro da religião, como elas eram perigosas, como elas se escondiam através de palavras para fazer muitas vezes crueldade com as outras pessoas. E se isso desde o início, Pai, mesmo vosso filho já tendo passado pela terra. E nós sabemos que a história anda em círculo até ser restaurada. O que aconteceria também na segunda vinda do Messias. O próprio povo que sabe, perde a fé no meio do caminho e possa ser infiltrado do capeta, de Satanás, e faz coisas absurdas. Mandas o Pai, por favor, abra nossa mente e nosso coração, nos dê força física e espiritual para continuar de vosso lado, lutando quando a adversidade está por todos os lugares, Senhor. Te peço que o Senhor possa nos dar capacidade de entendimento, entender que nós estamos passando, como o Pai Mundo disse, sendo testado no fogo. E é lógico que se estivermos dentro do fogo, nós sentiremos a pressão do fogo, o calor e as queimaduras. Então, por favor, nos faça forte para vencer cada etapa de nossa vida neste momento crucial e o mais difícil, que é passar pelo apocalipse vivo, que é passar pelo Armagedon, confiante em vós, do vosso lado e tentando, Pai, todos os dias ficar do lado certo, apesar de todas as coisas que acontecem aos nossos redores. Te peço que o Senhor possa proteger as pessoas que virão assistir agora ou depois, que dê entendimento espiritual, que nós possamos fazer essa oração de nos dar sabedoria e entendimento espiritual para entender a era que estamos vivendo da segunda vinda do vosso Filho e da Filha unigênita de Deus. Que Eva não conseguiu se tornar, não apareceu, não houve tempo para aparecer de Jesus. Mas na terceira vez tem que vir um casal para restaurar o que Adão e Eva perderam. Jesus veio como Adão, precisava da Eva, mas não teve tempo de preparar, Pai, as bênçãos do Cordeiro, como ele disse. As bodas estão prontas, mas os convidados não são dignos dela. Por favor, nos torne dignos de viver essa era junto da vossa vontade e nem da nossa. Nos tira, Pai, os sentimentos tolos, nos faz pessoas mais fortes, mais capacitadas para ter escudo de fé e de prática da fé. Abençoe todos que vão assistir agora e depois. Possa o Senhor abençoar e unir as pátrias irmãs Coreia do Norte e do Sul, para que venham ter paz, Senhor. E que o mundo comece a ver que as guerras são porque o inimigo está tentando tomar lugares mais para tornar uma nova ordem mundial não centralizada em vós, como deveria ser, mas no inimigo, nos demônios, fazendo barbaridade, Pai. E nós oramos que isso não aconteça. Esteja com os irmãos peregrinos que ajudaram no início da fundação dos Estados Unidos, fugindo da perseguição religiosa, fundaram ali, Pai, uma nação religiosa. Acorda eles, os descendentes dele, para que eles voltem a esse costume da fé e da prática da fé, e assim possa ser um irmão forte, mais velho, para proteger as outras nações. Quando o Pai esteja com o Brasil, uma pátria tão rica em solo, em tudo, mas os demônios estão tentando destruir, Pai, tudo que o Senhor deixou de bênção, não só para nós, mas para o mundo. Por favor, levanta um justo nessa nação, em cada poder, Pai, desde os poderes executivo, judiciário, legislativo, do estadual, do federal, estadual e municipal. Levanta o justo, dá força e proteção a eles e à família dele. Que as pessoas parem de hipocrisia na internet, para que possa falar, Pai, mas não só falar, mas agir ao bem da nação e o povo brasileiro e sua soberania.
Te peço que o Senhor abençoe todos que estarão assistindo, que possa dar esperança, força, para que continuemos na linha em direção à volta do Pai. Te peço ao Pai Celestial, porque o Rosário de Deus Pai, o Messias já está na terra. O povo não escutou, Pai, que o anticristo estaria na terra, destruindo tudo, e assim, porque ele já, quando tudo acontecesse, ele estaria à porta, ou seja, ele já chegou e as pessoas não viram, como não enxergaram Jesus. Por favor, nos dê entendimento e sabedoria, para que as pessoas tenham curiosidade de procurar sobre vós, mesmo que seja em oração e pergunta diretamente a Jesus, que ele é o maior interessado, que os cristãos vivam na segunda vinda do Messias. E que as nações mais, também aquelas que buscam Deus, possam viver no momento unido ao Messias. Te peço que abençoe e guarde em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Minha cabeça ainda está doendo. Passou de ontem para hoje, só melhorando e voltando. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Hoje eu nem coloquei, né? Deixa eu olhar. Provavelmente eu não vou ver quem tiver por aí. Se chegar alguém, eu não vou ver. Depois eu olho, depois eu falo, tá bom? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 1. E Paulo, olhando atentamente para o conselho, disse: Homens, irmãos, tenham vivido em toda boa consciência diante de Deus até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Anias ordenou aos que estavam junto dele que ferisse a boca. Olhe bem, um sumo sacerdote, ele falou alguma coisa demais? Não. Mas foi um sumo sacerdote que ordenou para que alguém ferisse a boca de quem? De Paulo. Isso seria um ato correto de um sumo sacerdote? Então é por isso que eu disse, desde o início, Satanás tem vindo dentro da igreja, disfarçado de pessoas religiosas. Na minha também tem muitos. Nem sequer eles obedecem ao líder, ao fundador, nem ao Messias, nem a ninguém. Vamos lá. Mas o sumo sacerdote... desculpa. Então Paulo diz, Deus te ferirá, parede caída. Tu estás assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei manda-me ferir? E os que estavam de pé disseram, insulta o sumo sacerdote de Deus. Como é que ele era um sacerdote de Deus que estava descumprindo a própria lei de Moisés, a qual ele seguia? E Paulo disse, eu não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito, tu falarás mal do governo do teu povo, tu não falarás. Mas Paulo, percebendo uma parte que era saduceus e outra fariseu, ele clamou no conselho dizendo, 2 pontos. Homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu e de uma judia. Houve uma discórdia entre os fariseus e os saduceus e a multidão se dividiu. Porque os saduceus diziam que não há ressurreição e os anjos nem espírito, mas os fariseus confessavam essas coisas. E que tinha, né? Tinha anjo e tudo, não sei, porque estava no Velho Testamento desde sempre. Em toda religião tem. E houve um grande clamor, e levantando os escribas, que eram da parte dos fariseus, disse, neste homem, dizendo, não encontramos nenhum mal neste homem, mas se algum espírito ou anjo falou com ele, e não lutemos contra Deus. E quando surgiu uma grande discórdia no tribuno, temendo que o Paulo fosse por ele despedaçado, eles rasgavam as pessoas mesmo, viva. Ordenou que os soldados descessem para que eu tirasse a força do meio deles e trouxesse a fortaleza. E na noite seguinte, o Senhor, quem? Jesus, né? Estava ao seu lado e disse, tem ânimo, Paulo, pois como testificasse de mim em Jerusalém, assim é preciso que também testifique em Roma. Naquela época, era tudo que Jesus tinha, eram os corajosos que riscavam a própria vida para dar continuidade, para que nós possamos entender sobre a vida de Jesus, comparar o que vem pela frente, porque o que o Messias vai passar até ser vitorioso na terceira vez, Satanás não pode destruí-lo. Apesar que pode invadir, distorcer alguma coisa, mas não pode destruí-lo. No final, as paredes caídas cairão primeiro. Vamos lá. Quando amanheceu, os judeus se reuniram sobre maldição e juramento. Olha,
ele se amaldiçoava em juramento, se não acontecesse, eu acho que esses daí morreram, né? Dizendo, não comeremos nem beberemos até que matemos o Paulo. E eram pessoas religiosas. E era mais de 40 os que fizeram esta conspiração. E eles foram até o príncipe dos sacerdotes e os anciões disseram, havemos jurado debaixo de maldição que não comeremos nem beberemos até que matamos Paulo. Agora, pois, vos com conselho rogai ao tribuno que traga a vós amanhã, como que querendo saber alguma coisa sobre ele, e antes que chegue estaremos prontos para assassiná-lo. Fantástico, né? Não eram religiosos, gente. Vocês têm que compreender que isso não vem de Deus, tá? E o filho da irmã de Paulo, ou seja, um sobrinho, tendo ouvido da emboscada, entrou na fortaleza e contou Paulo. Então Paulo, chamando do centurião até ele, disse, conduz esse jovem até o tributo, porque ele tem uma certa coisa para contar-lhe. E tomando-o, levou até o tribuno e disse, é o tributo não, viu gente, é tribuno. O preso Paulo chamou-me e assim me rogou que trouxesse este jovem a ti, que tem alguma coisa para te dizer. E o tribuno tomou pela mão e o levou consigo à parte, perguntando particular, o que tu tens para me contar? E ele disse, os judeus concordaram em pedir que amanhã leve Paulo para o conselho, como se quisesse perguntar mais estreitamente ao seu respeito, mas não te deixe convencer por ele, porque mais de 40 homens o espia, pois eles juraram debaixo de maldição não comer nem beber até que mate, e agora estão preparados esperando a tua afirmação. Então o tributo despediu o jovem e ordenou-lhe que nenhum homem dissesse que ele havia contado essas coisas. E chamou até ele 2 centuriões, centuriões era como fosse o comandante de tropas. Chamou 2 centuriões e lhe disse, preparai 200 soldados para ir até a carceragem, 70 cavalheiros e 200 lanceiros, na 3ª hora da noite. Aprovinciai animais para que Paulo monte nele para levá-lo em segurança ao governo Félix. E ele escreveu uma carta desta maneira, dizendo, cuida-lhes ao extremo governador Félix, saudações. Este homem foi tomado pelo judeu, estando prestes a ser morto por ele. Sobrevim com uma tropa e o resgatei, tendo entendido que ele era romano. E ele é, né? E uma parte romana e uma parte judia. E eu, querendo saber a causa pela qual o acusaram, levei ao conselho dele. E percebi que eles acusavam de questões da lei deles, mas não tinha nenhuma acusação digna de morte ou prisão. Mesmo sabendo que não tinha nem na lei dele, nem na lei de Roma, eles queriam matá-lo. E havendo me informado que havia um complô contra ele, esse homem, eu só quero lembrar que esses homens é o do Velho Testamento, o qual o povo ainda ama, venera o Velho Testamento e quer continuar seguindo. E havendo, porque Jesus disse, toda a lei profeta profetizou até João, e se quer dar crédito, é ele ou Elias que havia de vir. Depois de João vem a boa nova, mas os ouvidos estão, como Estevão disse, incircunciso, fechado. E havendo informado que havia um complô contra esse homem, imediatamente enviei-te, ordenando também aos seus acusadores que falem contra ele diante de ti, a Deus. Então os soldados, quando lhe fora mandado, tomaram Paulo e levaram à noite para Antipatrite. No dia seguinte, eu não sei pronunciar algumas palavras por causa da dislexia. No dia seguinte, deixando os cavaleiros irem com ele, retornaram para a fortaleza, os quais entraram em Cesárea e entregaram a carta ao governador e apresentaram-lhe a Paulo. E o governador, lendo a carta, perguntou de que província ele era, e quando soube que ele era da Sicília, disse, eu te ouvirei quando vierem também os teus acusadores. E ele ordenou que guardasse no Petório de Herodes. Gente, eu não sei o que é, eu não me lembro mais. Tem muita coisa e a minha mente anda muito cansadinha. Então fica difícil saber de tudo. Boa noite, muito obrigada por estar aqui. Roseli. Deixa eu ver o que significa isso.
mandaram para uma tenda. É uma tenda ou instalação dentro do prédio, ou seja, ele ficou guardado dentro do palácio do governador, ok? Não foi direto para a prisão, não. Vou continuar, tá? Agora a gente vai para Atos. Esse é bom, vai ter umas coisas que as pessoas vão se admirar. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 1, começando. E após 5 dias, o sumo sacerdote Anias desceu com os anciões e com um certo orador Tertúlio, os quais informaram ao governador as acusações de Paulo. E sendo chamado Tertúlio, começou a acusá-lo. Quem acusou Paulo foi o orador Tertúlio. E tendo chamado Tertúlio, começou a acusá-lo, dizendo: visto que através de ti estamos defronte de muito sossego e dos atos dignos são feitos esta nação à tua providência. Estava passando banha já para o governador. Sempre em torno do lugar excelentíssimo Félix, o queremos reconhecer com todo o agradecimento. Passando banha. Aí ele diz: para não importuná-lo demasiadamente, suplico que nos ouça com tua clemência as nossas palavras. Balançador. Porque aí ele vai dizer, ó, tá? Porque temos achado este homem do qual ele estava falando. Esse homem que ele estava falando era quem? Paulo, né? Então, olha bem o que ele vai dizer. Eu vou marcar grande aqui, porque muita gente diz que isso não aconteceu, mas está na Bíblia. Temos achado que este homem é uma peste. Promove seduções entre todos os judeus, por todo mundo. É o líder da seita dos nazarenos. Então, quando você chamar alguém de seita, lembre de analisar direito, porque a primeira vez que foi chamada assim, como é? No Novo Testamento. O povo do Velho Testamento chamou o Filho de Deus. Vou repetir. Porque temos achado que este homem é uma peste, chamou Paulo de peste, que promove seduções em todos os judeus por todo o mundo. E é um líder da seita dos nazarenos. Atos 24, versículo 5. Bonito vai ser a resposta de Paulo daqui a pouco. E o qual intentou também profanar o templo, e nos prendemos e queremos julgá-lo conforme nossa lei. Mentira, era fora da lei, porque eles estavam levantando falso testemunho. Mas o tributo lhes veio a nós com grande violência e tirou de nossas mãos. Eles queriam era matá-lo. Mandando aos seus acusadores que viesse a ti. Examinou tu mesmo que puderes entender todas as coisas das quais acusamos. E os judeus também concordaram que estas coisas foram assim. Então Paulo, depois que o governador tinha acenado para ele falar, respondeu, porque eu sei que tu és há muitos anos um juiz dessa nação, sinto-me à vontade para defender-me. E porque tu podes saber que não há mais de 12 dias que eu subi de Jerusalém para adorar. E eles me encontraram no templo, discutindo com alguns homens, nem incitando o povo, nem na sinagoga, nem na cidade. Nem podem provar coisas que agora me acusam. Agora vem a resposta de Paulo, que eu mais amo. Ele diz: mas, isso eu confesso-te, que depois do caminho que eles chamam de heresia, que é seita, né? Depois desse caminho que eles chamam de seita ou heresia, a mesma coisa, é que eu adoro o Deus de meus pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas. Porque ele disse que ia criar o povo. Está vendo? Paulo seguia. Gente, ele está falando aqui que crendo nas leis e nos profetas, porque os profetas profetizavam que o Filho de Deus ia nascer, onde ia nascer, de que cidade, que seria uma virgem, que vinha da tribo de Davi, como José e Maria são da tribo de Davi, né, de Judá, de Davi. Então ele diz: eu creio na lei que o quê? Que indicou Jesus como Messias, e eu creio nos profetas que falaram dele.
É isso que o Paulo está dizendo. Mesmo ele chamando ao Novo Testamento de heresia, né? De seita, o povo dos judeus. Tendo esperança em Deus, como este mesmo também espera que haverá a ressurreição do morto, tanto do justo quanto dos injustos. Porque o injusto, segundo Paulo depois vai explicar em Coríntios, que a incorrupção é tirando do corrupto, tornando incorrupto. Se é injusto, tem que se tornar justo. Depois de valer, porque ainda não chegamos lá. Nesse também me esforço de sempre ter uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. Ele não ofendia, ele dizia só a verdade, mas os homens se ofendiam pelas palavras de Jesus. Ora, muitos anos depois, eu vim trazer esmola à minha nação e oferta. Nisto, uns certos judeus da Ásia me encontraram purificando no templo e não eram ajuntado nenhum tumulto, os quais devia estar neste lugar diante de ti, e acusou-me se tivesse alguma coisa contra mim. Ou também esses mesmos que digam aqui, se encontrar algum mal em mim, quando eu estive diante do conselho. A não ser essas palavras que eu clamei, e, estando entre eles, referendo à ressurreição do morto, eu sou chamado em questão, pois neste dia, só porque ele dizia que existe ressurreição de mortos. Então o governador vai falar agora. E Félix, tendo ouvido essas coisas e tendo um completo conhecimento do caminho, adiou a causa e disse, quando o tribuno Lísia descer, então eu saberei mais dos vossos assuntos. E ele ordenou ao centurião que guardasse Paulo, mas que ele tivesse liberdade e que não proibisse nenhum dos seus conhecidos de servi-lo e vir até ele. Ou seja, ele sabia que Paulo não tinha feito nada de errado, por isso que ele mandou botar ele carcerado. E após alguns dias, vindo Félix com sua mulher Drusile, que era judia, como a mãe de Paulo, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé de Cristo. Olha. E discursando sobre a justiça e a temperança, o juízo vindouro, Félix, tendo medo, respondeu, por agora vai o teu caminho, e quando eu achar tempo conveniente, te chamarei. Porque ouvir a verdade é temeroso. Gente, tem uma coisa assim, antes de eu terminar, ouvir a verdade de Deus é temeroso. As pessoas querem viver pregando no Velho Testamento porque é muito mais fácil fazer chantagem, etc e tal. Mas se você parte para de Jesus, tem um monte de coisa que ele renovou na lei. Como ele disse, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Ele cumpriu. Ele é o cumprimento da lei. Porque ele é o Messias que foi esperado, profetizado no Velho Testamento. Tudo aconteceu de acordo com as profecias. Infelizmente, como havia duas profecias, Senhor da glória, Senhor de sofrimento, como Paulo diz em 1 Coríntios 2,8, como diz Isaías, que descreve toda 9, a crucificação de Jesus. Isaías depois, acho que é o 7, e também Lucas, mostra que ele veio para ser rei na casa de Davi, mas o povo escolheram não seguir a profecia do bem. E os sumos sacerdotes da época, e os líderes da época, preferiram ir contra Jesus para não entregar o templo, que era a moradia original de Jesus, feito por Deus, protegido por Deus, para que quando o Filho viesse, morasse no templo construído por ele. Então a gente tem que entender que seguir ao Messias é uma tarefa muito difícil. A renúncia de língua, de pensamento, de ações, não mentir, não blasfemar, não trair, né? Não trair marido, não trair amizade, não trair a confiança. Tudo que vai para o outro lado é coisa de Satanás. Então a gente tem que ficar muito atento se nós estamos servindo a Deus verdadeiro ou Deus de letra minúscula, Satanás. Então é muito difícil, não é por menos que o governador Félix teve medo. Vamos lá. Além disso, esperando que ele fosse dado dinheiro por Paulo, que os soldados mandaram chamá-lo mais frequentemente e conversou com ele. Paulo não ia dar dinheiro, que Paulo não corrompia com propina. Mas após 2 anos, Félix teve que por sucessor Porcio Festo, e Félix, querendo agradar os judeus, deixou Paulo preso. Olha, ainda vai continuar. É interessante, né? Não porque tivesse nada de errado ele. 2 anos preso sem ter absolutamente nada de errado. Qualquer coincidência ou qualquer coisa parecida é mera coincidência. Mas a gente tem que ver o seguinte, Deus trabalha de maneira espetacular.
Deus protegeu Paulo muito tempo. Deus vai proteger aqueles que estão com ele, vivendo a verdadeira palavra, tentando seguir não a homens, não a pastor, não, mas o Messias, né? Porque os homens tendem a mudar, a criar dogmas para que as pessoas sigam a ele. Mas o homem não salva ninguém, quem salva é o Messias, tanto da primeira vinda como da segunda vinda. Ok? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, Jesus. Te agradecemos por essas palavras, para compreender todo o sofrimento, toda a dor que o Senhor passou, Pai Celeste. Pai Celestiais, desde o momento que preparasse o caminho para Jesus, todas as dificuldades das pessoas se manter fiéis à voz no Velho Testamento, que o Senhor praticamente trouxe a pulso eles para um caminho melhor. E quando o vosso filho veio, eles não o aceitaram, o renegaram e o assassinaram em uma cruz, Senhor. Que também, com a vida dele tão preciosa, serviu para abrir nosso caminho de ligação convosco através de Jesus. E podemos, assim, nos preparando para a segunda vinda, desde a era que Jesus foi até o momento que a segunda vinda acontece sobre a terra. Pena que as pessoas também não vão perceber, como eles não perceberam que Jesus era o Filho de Deus. Quando Jesus disse que as bodas estavam prontas e os convidados não. Ele estava falando da própria segunda bênção dele, que não houve tempo para ele realizar ou encontrar a Eva sagrada vossa. Bondoso Pai, por favor, nos dê sabedoria espiritual, inteligência espiritual para compreender quanto difícil é o vosso trabalho para manter a vossa proteção aos homens na terra. Nós somos muito teimosos, com mentes pesadas, com sentimentos pesados. Então, por favor, nos mantenha no lado certo, Senhor. Nos ajudando a compreender, nos ajudando a sentir, Pai, vosso desespero para salvar um mundo que não quer se salvar, que cada dia mais se aproxima do abismo, do Amagedon, porque estão seguindo homens que são instrumentos de Satanás. Bondoso Pai, abençoe todas as pessoas que vão ouvir vossas palavras, as palavras dos vossos discípulos, para que elas possam ter força para resistir o mal e continuar seguras em vossas mãos, que o Senhor possa dar proteção a ela e à família, através da vossa prática, através da nossa prática da verdade e amor. Te peço que os proteja agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Muito obrigada, Roseli. Vou me esforçar para amanhã vir, porque ontem eu não pude, estar com muita dor de cabeça. Então, muito obrigada e até amanhã, que o Pai Celeste esteja com você sempre.